Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui para gravar o nosso devocional no dia de hoje. Que Deus tão somente nos ilumine, clareie nossas mentes mediante a sua misericórdia para que possamos ouvir o que Ele tem a nos falar no dia de hoje. Para externar o nosso devocional no dia de hoje, nós usaremos o texto que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8 e 9, que diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Vamos orar nessa ocasião. Senhor Deus e Pai, nós encarecidamente, Senhor, estamos aqui nesta manhã e pedimos que o Senhor continue sendo gracioso para com todos nós, para com o teu povo, Senhor, para com aqueles que irão ouvir o áudio desta fala, como também vão visualizar como vídeo. Que o Senhor alcance os seus corações e que possamos alegremente, Senhor, podermos te servir, externando a nossa alegria na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho. Nós oramos assim, no nome dele. Amém. Queridos, uma da certeza, uma grande verdade que nós nunca poderemos perder de vista é que somos peregrinos aqui na terra. É que estamos vivendo ou passando uma temporada. Pois a Bíblia, quando relata a respeito desse aspecto relacionado a nós, ela vai dizer que nós somos forasteiros, e se somos forasteiros, de fato nós não temos nada aqui. Nós somos embaixadores, e se nós somos embaixadores, nós não somos deste país. E nós somos ainda peregrinos, e se somos peregrinos, estamos caminhando ou peregrinando em terra alheia, como está descrito no texto que eu acabei de mencionar. Ou seja, nós andamos neste mundo, mas andamos nesse mundo olhando para Deus e caminhando em direção a Ele. Certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele enfatiza que nós somos considerados como ovelha para o matadouro. Todos os dias somos entregues à morte. Nós ainda não podemos e não devemos desfalecer, porque a nossa esperança não está nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Pois era exatamente isso que é descrito em Hebreus capítulo 11, quando está falando dos nossos antepassados, dos grandes homens de Deus, aqueles que é tido nas Escrituras como os heróis da fé. Por essa mesma fé e com esse mesmo senso de que era peregrino na terra, Moisés, quando chamado por Deus a deixar os palácios do Egito, pois grande era e fabulosa era a sua carreira na corte egípcia, mas veja, diante disso, Moisés obedece ao seu Deus, ao chamado de Deus para ser tão somente um pobre e peregrino pastor por 40 anos. Ou seja, é assim que nós precisamos enxergar, é assim que nós precisamos visualizar quem nós somos e como estamos nos conduzindo diante do mundo no qual nós estamos vivendo. Era essa a visão de Abraão, era essa a visão de Isaque, Jacó, de Moisés, de Raabe, de José, essa era a visão de Davi, de Jetro, essa era a visão de Daniel, era essa a visão dos profetas e também era essa a visão dos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E essa também deve ser a nossa visão. A nossa visão precisa e deve ser como a destes homens, porque esses homens caminhavam como se essa terra não fosse dele, mas que ele caminhava em direção a uma morada. Eles caminhavam em direção a uma residência, a uma casa, a uma mansão, cujo o arquiteto, o edificador dessa mansão não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E é assim que nós precisamos nos conduzir. E é assim que nós precisamos enxergar essa questão da nossa passagem, essa questão da nossa peregrinação, irmãos. Você que me ouve. É dessa forma que precisamos nos conduzir. Aí muitas das vezes nós perguntamos, ou nós devemos nos perguntar, e essas coisas que nós temos, e os dons que nós temos? Eu preciso viver agarrado aos meus dons? Eu preciso viver agarrado às minhas posses? É claro que não, irmãos. Para isso, Deus nos emite dois termos, para que possamos visualizar quanto à administração dos nossos dons e quanto à administração das nossas posses aqui na terra. Primeiro é que nós somos dispenseiros, e segundo é que nós somos mordomos daquilo que nós temos, daquilo que está sobre nossa posse. Mas se somos dispenseiros, veja, e se somos mordomos, nós somos dispenseiros de algo que não é nosso. Nós somos mordomos de algo que nós não somos senhor. Porque se somos mordomos, não somos senhor. Porque se fôssemos senhor, não seríamos mordomos. Mas veja, nisso nós precisamos entender que nós temos que administrar todas essas coisas, os nossos dons, as nossas posses, como quem vai prestar conta diante de Deus de tudo isso. Pois bem, e se vamos prestar conta daquilo que não temos, daquilo que somos guardador, daquilo que somos mordomos, nós precisamos perguntar ao dono, nós precisamos consultar ele, como glorificá-lo com aquilo que temos, como glorificar a Deus com os dons que ele mesmo me deu, como glorificar a ele com as posses que ele mesmo me deu. Mas veja, essas posses e isso que tenho como posse, isso que tenho como dons não são meus. Sou despenseiro e mordomo. Porque a minha visão, porque a minha vista, porque os meus olhos precisam, irmãos, estar fixada nas minhas posses? Não. A minha visão, o meu olhar precisa e deve estar fixado nos meus dons? Não. Veja, o apóstolo Paulo ainda recomenda aos coríntios que, após enfatizar que as coisas que se veem são temporais, ele diz que os nossos olhos não devemos desfalecer, porque os nossos olhos precisam e devem estar fixados nas coisas que não se veem. Porque enquanto as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E veja, e eu e você, enquanto peregrino que somos, estamos caminhando, a cada dia estamos nos aproximando cada vez mais do nosso lar. Que coisa agradável, irmãos. Que coisa maravilhosa. É essa compreensão. E a compreensão que diante dessa peregrinação ainda estamos seguros. Porque vivemos dias difíceis, irmãos. É sério. É verdadeiro. Nós temos essa convicção. Mas mesmo vivendo dias inseguros, vivendo dias difíceis, vivendo dia de turbulência, veja, nós não devemos esquecer do Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus estará comigo.
E se isso é verdadeiro, o que é verdadeiro? Veja, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo de desastre, mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de vendavais, Ele não me falta. Ele irá caminhar comigo nessa peregrinação. E onde é que temos a certeza disso, pastor? Uma certa vez o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos, após sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, verso 20, após ele dizer que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, após ele enfatizar que eles deveriam ir fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que ele tinha ordenado aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos ainda: peregrinem, faça todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas, até a consumação do século. Peregrinar não é ruim, irmãos. Não é angustiante. Peregrinar não nos trará morte. Por quê, irmãos? Porque essa peregrinação não é ruim. Porque essa peregrinação não nos trará morte. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco. Ele prometeu que não nos deixaria nem um momento sequer até a consumação do século. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, seu Filho. A alegria de todos.